Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todos os povos. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, e encarnamos também como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória. E hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós temos uma certa facilidade para erradicar do nosso coração vícios e defeitos como os bons jardineiros que somos. E a nossa reflexão deste domingo é do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: e logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esta passagem aqui se refere a uma das inúmeras curas feitas por Jesus. É importante lembrar, naquela época nós não tínhamos SUS, não tínhamos hospitais, e as doenças às vezes dizimavam centenas, milhares de pessoas. Então Jesus curou a muitos. E um deles é o cego de Jericó, que representa padrão elevado a todo discípulo que queira seguir os passos de Jesus. Enfermo, de boa vontade, procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança do divino poder. Olhem só. Que frase interessante. Claro que muitos, os curados, eles buscavam Jesus ou eram levados, não é? Mas o que aconteceu com o cego de Jericó? Depois que foi curado, ele acompanhou Jesus glorificando a Deus. Porque teve outros que foram curados pelo Mestre e acabaram voltando à mesma vida que tinham antes. O cego de Jericó não. Compreendeu que a cura não era só para o corpo, mas a cura que Jesus levava era também para a alma. Então, o povo, diante desse testemunho, volta-se para a confiança no divino poder. Pois é. A maioria dos necessitados, porém, como eu disse, assumem posições diversas. Naquele tempo de Jesus e também agora. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço para a elevação de si mesmo à bênção do Mestre. E que o que acontece? Hoje também nós buscamos Jesus para curar os nossos males, mas normalmente nós nos preocupamos quase que exclusivamente com a doença do corpo, não é assim? Na hora da dificuldade que a gente lembra de Deus, lembra de Jesus. Mas são muito poucos aqueles que procuram o Cristo e quando recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência legítima da glorificação de Deus. O que é a glorificação de Deus? Glorificar a Deus é compreender que Deus está em todas as coisas. Um dos atributos de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, o Criador do universo, é estar em todos os locais, ou seja, o universo está contido em Deus. Então, aquele que começa a compreender as lições de Jesus, começa a compreender que Deus está em toda parte e quando o sol nasce,
vê a beleza do amanhecer, glorifica a Deus. Quando a lua nasce no céu da noite, faz a mesma coisa. Na alegria, na doença, deveria agradecer a Deus, porque as doenças são o quê? São problemas que nós arranjamos para nós mesmos nas reencarnações anteriores e vem a nós para ser limpo, vamos dizer assim, do nosso espírito através das doenças. Então, mas poucos são aqueles que seguem o exemplo do cego de Jericó. A grande maioria, e a gente até pode dizer, que a Terra está repleta dos que creem e descreem. Estudam e não aprendem. Esperam e desesperam. Ensinam e não sabem. Confiam e duvidam. Tudo isso por quê? Porque falta ainda essas pessoas a verdadeira fé em Jesus, que é o governador espiritual do planeta, e em Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária do universo. Então, muitos creem e descreem. Estudam, mas não aprendem. E aí, esperam e desesperam. Então, à medida em que a nossa fé for se robustecendo, e não a fé cega, não. Com Cristo, e a partir de Allan Kardec, a fé é a fé esclarecida, ou seja, nós acreditamos naquilo que nós compreendemos. Então, por isso que a doutrina espírita tem somente 5 pontos principais, que são a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito, o espírito não morre, a reencarnação, que é Deus amando a todos nós, e a melhor prova do amor de Deus, nos dando todas as necessidades que precisamos para evoluir. Depois vem a comunicação entre os 2 planos da existência. Como a morte não existe, o espírito pode estar com o corpo e sem o corpo material. E, finalmente, quando a gente olha para o céu, para a infinidade das estrelas, a gente compreende que a Terra não é o único mundo habitado, não. Lentamente, o homem vai começando a compreender que existem outros mundos no universo, uns mais evoluídos que nós e outros menos. Então, por isso que nós devemos agradecer a Jesus por ter vindo ao planeta há 2000 anos atrás. Para quê? Para nos mostrar o caminho da felicidade, do seu reino. E ele disse, meu reino não é deste mundo. O que significa isso? Que a Terra é um local transitório. O estar encarnado, o estar no corpo agora, faz parte do processo, mas verdadeiramente nós somos um espírito imortal. Então, por isso que é importante nós compreendermos o exemplo do cego de Jericó, a quem foi restituída a visão, e para nós, quando se fala em restituir a visão, significa abrir os olhos do nosso espírito para as verdades eternas. E através do conhecimento da doutrina espírita e dos princípios que também estão em outros segmentos religiosos, finalmente nós alcançaremos a tão sonhada felicidade. Pense nisso, aproveite o domingo, conviva com a sua família, brinque com seus filhos, se divirta com seus amigos, recupere as energias, porque segunda-feira recomeça tudo de novo. Até lá, um beijo no coração, fiquem com Deus e até segunda, então.